¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición del Asadito. Nosotros siempre recorriendo la provincia de Misiones y en esta oportunidad nos encontramos nuevamente en el Refugio Verde, que se encuentra en la capital del monte, en la ciudad de Oberá. Un lugar realmente increíble, rodeado de naturaleza y con la especial atención de su dueño, Fabián. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a conocer a una persona que nos visita desde Brasil, desde Santa María, Río Grande do Sul. Es un cineasta y nos va a contar acerca de su historia, acerca de cómo se está trabajando en el cine en Brasil y también la relación que existe actualmente con Argentina. El asadito de hoy lo compartimos con el cineasta Luiz Casol. Luiz, que tal? Seja bem-vindo. Gracias. Obrigado. Como vai? Obrigado. Tudo bom? Tudo bem. Você prefere falar portunhol, português, espanhol? Eu vou arriscar portunhol. Portunhol, Vamos de não? portunhol. Para os produtores que não entendem nada. Os produtores não entendem nada Então vamos português. portunhol para Vamos eles falar poderem entender. portunhol, ok, para eles. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. De visita à Argentina? De visita à Argentina participando do festival da 10ª edição de Oberá em Cortos. Ajá. ¿Gustas del asado, del churrasco? Churrasco muito. Sim? Me considero bom assador. Ah, sim. Sim. ¿Cómo preparas el asado? Muito simples, carvão, um bom lugar para assar e espeto, fogo, não há segredo, como eu digo, para fazer churrasco. Condimento, só sal? Não, gosto de sal grosso, só apenas com sal grosso e depois você bate, tira o sal e está feito o assado. Ok. Para el fuego, ¿algún secreto, alguna técnica? Não, depende muito da churrasqueira, como se diz em Brasil, como vai buscar como vai trazer o fogo. Então, às vezes você coloca você faz um rolo de papel com uma garrafa. Então você joga ali no meio um pouquinho de álcool. Ajá. Sim? Álcool? Sim, e aí você joga ali um fósforo e depois você tira essa garrafa que o fogo pega a partir. Porque o importante é que o fogo tem que pegar por baixo, assim, de baixo para cima. Perfecto, perfecto. ¿Cómo te sientes en Argentina? Muito bem, sempre muito bem. Tenho vindo muito para cá e me sinto muito bem porque tenho conhecido a Argentina, não a Argentina de Buenos Aires, que é uma cidade lindíssima, que eu gosto de ir muito também, mas principalmente conhecido as províncias, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Misiones, por óbvio, Chaco, Santa Fé, Entre Rios, Formosa. Bueno, conheci muitas províncias e isso tem sido a cada ano mais, isso para mim é muito importante. Porque é uma integração cultural e conhecer novas culturas é muito importante para qualquer ser humano. Por supuesto. ¿Cataratas conociste? Conheço, sim. E também muito lindo. Muy bonito, sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar así. Vamos a pasar. Vamos preparando el asado, churrasco. Churrasco, ok. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y por sobre todo, hecho en Misiones. Bueno, Luis, el churrasco, la carne ya está en la parrilla, así que está avanzando. Y tenemos aguas de las Misiones, es un producto natural, bajo en sodio, se Muy comercializa en nuestra provincia, así que si no tuviste la oportunidad de Por probar, favor. ahora vas a poder hacerlo. Gracias, muy bueno. Bueno, tenemos embutidos Campo San Isidro, que acá en la Argentina es muy habitual Sí. consumir una picada antes del asado, así que también eso para que puedas probar. Todo hecho en la provincia de Misiones. Bueno, tranquilo. ¿Tuviste la oportunidad de venir a trabajar a nuestro país? Sim, tenho vindo com certa frequência para cá por conta de por ser invitado por diferentes organizações de cine e vídeo, então tenho vindo muito a trabalho acá. Nunca filmei, quer dizer, aliás, tive a primeira experiência de filmar alguma coisa aqui
Este ano, 2013, agora uma pequena gravação que fizemos de depoimentos de pessoas aqui na Argentina sobre o Fórum Entre Fronteiras, que é um fórum que eu participo. Mas a trabalho já venho com muita frequência. O ano passado eu tive a oportunidade de participar do Pré-Mica, vindo para cá e tendo várias reuniões com produtores audiovisuais da Argentina. ¿Dónde naciste, Luis? Eu nasci em Santa Maria, que é uma cidade da província no Rio Grande do Sul. É uma cidade com cerca de 300 mil habitantes e uma cidade que tem um nome muito forte, que é Cidade Cultura, porque é a cidade que teve a primeira universidade pública do interior do Brasil. Então é uma cidade que tem uma vida cultural muito forte, muito agitada. Também é um polo militar, aí ali um contingente militar muito forte. É o segundo maior contingente militar do Brasil. Então se misturam estudantes, militares, as mais diferentes profissões. E como fica no centro do estado, do Rio Grande do Sul, tinha uma ferrovia, uma estação férrea com uma grande frequência de trens de todos os lugares. Por exemplo, Buenos Aires, Montevidéu, vinham muito para cá se apresentar, iam muito a Santa Maria, porque ficava no meio do caminho para Porto Alegre, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Então pernoitavam, dormiam em Santa Maria, e muitas vezes esses grupos, no início do século XX, trocavam esse seu pernoite por uma apresentação. Então a cidade teve uma vida boêmia muito forte, com apresentação de grupos de teatro, operetas. Quem pesquisa o fim do século XIX e o início do século XX, em Santa Maria, fica absolutamente admirado com a vida cultural fortíssima que tinha a cidade. ¿Esa vida cultural te impulsó a vos a comenzar con el cine, a estudiar cine, a estudiar todo lo que tenga que ver con lo audiovisual? Mira, eu acho que nós sempre temos algo que sempre o passado vai influenciar a nossa produção ou algo assim. Não há como isso não acontecer. No meu caso, por óbvio, isso também aconteceu porque, imagina, se estou em uma cidade universitária, as possibilidades eram muito grandes, mas eu acabei por cursar a faculdade de administração de empresas. Sim? Né? Terminaste? Não terminei, porque aí, como eu falo, neste meio tempo comecei a descobrir outras, por exemplo, como eu gostava muito de literatura desde a infância, minha mãe foi uma pessoa que lia muito e me influenciou muito a ler desde pequeno. ¿Y tu padre qué hacía? Meu padre era um comerciante, empresário, teve diferentes negócios, né? E minha mãe era do lar, assim, não tinha uma profissão. Até sempre digo para ela que meu pai já é falecido, já é morto, mas minha mãe é viva. E sempre digo para ela que se ela quisesse ter feito qualquer carreira, teria ido muito bem, porque ela era uma pessoa que lia muito. Claro. E a leitura nos abre. Então, influenciado por ela, eu li muito e na faculdade comecei a fazer, então, workshops e frequentar oficinas, como se chama lá, por exemplo, de produção poética, produção de literatura, até que a Universidade Federal de Santa Maria criou um curso de extensão em cinema. Sim? E aí eu comecei aí frequentei esse curso e ali terminei o curso e decidi que eu iria fazer cinema, porque foi muito importante para mim. ¿Te apoyaron tus padres para essa decisão? Sim. Porque essa é muito boa pergunta, porque me recordei de algo. Enquanto minha mãe me impulsionava na questão do livro, da literatura, ela gostava muito de ir ao cinema também. E meu pai gostava muito de filmes, assistia muito cinema. E tinha uma coisa muito engraçada na minha infância, que era meu pai, que era uma pessoa que não teve estudo, mas era um apaixonado por filmes. Claro. Zorro, O Gordo e o Magro. E me impressionava porque ele, desde que me entendo por gente, muito pequeno, ele ficava me mostrando o que a gente chama do segundo plano. Claro. Não aquilo que aparece no primeiro plano. Então ele me dizia assim, olha lá no segundo plano o que está acontecendo. Como que deu um tiro aqui
e caíram 3 índios lá. E isso te chamou a atenção? Sim, muito, porque e também me chama a atenção hoje pensando por que meu pai, da onde que veio essa influência dele de querer entender o cinema de uma outra forma. Então isso hoje eu sei que me influenciou. ¿Películas brasileñas ou de outro país também? As mais comerciais? De todos os tipos. Agora tive muita sorte porque eles assistiram, teve um período muito forte no Brasil que foi o período da chanchada, né, com o Grande Otelo, Oscarito, que eram personagens muito, no Brasil, muito populares e faziam comédia. E tinha um outro personagem que era o Mazzaropi também, que produzia muitos filmes, e meu pai assistia muito isso, e por certo eu assisti muito isso. E no Rio Grande do Sul, um personagem que era um músico, que se chamava Teixeirinha, que fazia filmes também, películas. Uhum. E por óbvio, meu pai ia muito a isso e me influenciou, e minha mãe também. Ela na literatura, hoje eu tenho essa consciência, e no cinema, e talvez ele mais no cinema, por essa questão de me chamar a atenção das coisas que eu via. Bueno, Luis, vamos a controlar el asado, que marche bien. Sí. Hacemos una pausa, comemos la picada y después seguimos charlando del cine, de lo que estás haciendo y de esta integración que se da entre Argentina y Brasil. Gracias. Crecer. Mejorar. Proteger. Agua de las Misiones. Nueva presentación. Puramente nuestra. Bueno, Luis, nos habíamos quedado en la parte donde tuviste tu primer sueldo de 500 reales, que me imagino te compraste un auto, ¿vale? Y bueno, ahí empezó tu carrera, que por fortuna, evidentemente, te está yendo bien. Sim, sim. Antes eu tinha feito um trabalho, um documentário que se chama Águas Dançantes, sobre os antigos cines, salas de cine, que no Brasil se chama cinemas de calçada. Essas salas que a gente estão ali nas cajas, que não estão em shoppings. Claro. Havia feito esse documentário e Águas Dançantes porque antes de começar as sessões, as exibições dos filmes, das películas, havia um show de águas dançantes num dos cinemas, numa das salas de cine maiores da minha cidade, então fiz essa homenagem chamado Águas Dançantes. E foi um documentário que acabou classificando em vários festivais e girando. E foi através desse documentário e dos cineclubes que as pessoas que estavam fazendo essa campanha eleitoral me perguntaram se eu não queria começar a trabalhar dirigindo, de ser diretor de cena nessa, e foi ali que começou a história toda. Mirá vos. Bueno, de eso quería hablar contigo, de los cineclubes. Pero tenemos un tinto. Qué bueno. ¿Tomás vino? Sí. Bueno, en este caso es un Malbec, un cero de Bodegas López. Cuando vengas a Argentina, Misiones, pedí Bodegas López que distribuye JB. Muy Así bien. vas a tener una amplia variedad de tintos y también vino blanco. ¿Cómo están trabajando con los cineclubes? Bueno, primero comentarnos en qué consiste un cineclub y cómo están organizados. Cineclubes é um espaço de exibição sem fins de lucro, ou seja, são mantidos por sindicatos, por universidades, onde se fazem funções de cine e não se cobra entrada, não tem ingresso. A diferença é que é feito, alguém sempre apresenta a película que será exibida na função e depois da exibição há um debate com alguém da área, com um historiador, um maestro, às vezes o próprio diretor da película. Que tipo de películas se difundem? Todas, Nacionales? todas. No Brasil temos uma característica muito forte que é em cineclubes não se exibe, na maioria deles se exibe por tradição muita película brasileira, por óbvio, mas também filmografias que não chegam nas salas de cinema comercial. Então, ¿Sucede mucho eso? Sim. ¿Por quê? Porque o cinema comercial norte-americano, principalmente o cinema produzido em Los Angeles, né, e mais especificamente em Hollywood,
é hegemônico, né? Ele consome 95% das pantagens, das telas de todo o planeta, exceção feita a Índia, que tem uma produção muito forte. E isso é um modelo de negócio empresarial que ele é assustador quando a gente sabe dos detalhes, né? Claro. Como se dão esses contratos, ou seja, as empresas distribuidoras repassam às empresas exibidoras, que são as proprietárias das salas de cinema, e esses contratos obrigam a exibir somente o cinema norte-americano, com uma cota de tela para o cinema brasileiro muito pequena, e são contratos realmente assustadores. ¿Y Assim. cómo los cineclubes de Brasil, en algún sentido, luchan contra ese prototipo de cine? Radicalmente. ¿Y acude la gente a los cineclubes? Muitos. Hoje em cineclubes, eu fui 2 vezes vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes de Brasil, que tem 50 anos de vida. ¿Cuántos cineclubes hay? Si tenés ese número. Filiados 462. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Mas se tem uma pesquisa que se aponta para mais de 1.500 pontos de exibição não comercial, e a maioria deles são cineclubes, né? Ou seja, hoje no Brasil nós temos 2.200 salas de cinema comercial, né? Que exibem esse cinema hegemonicamente norte-americano. Uhum. Eu não sou contra o cinema norte-americano, mas eu sou a favor de que tenha Lo tela para todos, claro. que o público possa ter acesso a tudo, porque Claro. é só dessa forma que ele pode ser mais crítico, pode pensar sobre o que está vendo e não ver sempre a mesma coisa, né? Então, ¿Y a los brasileños? Sim. ¿Les gusta ver sus propias películas, las nacionales? cada vez mais. Acho que está vendo nesse momento, porque se produz cerca de 100 largos ano no Brasil, mais de 5.000 curtos e tantos médios, e cada vez mais está se vendo cinema brasileiro, porque as pessoas estão vendo que há um cinema brasileiro, estão se reconhecendo na tela, né? E ¿Son também exhibidas también las películas nacionales, las de Brasil, en los cines comerciales? são exibidas porque há uma cota de tela que obriga a exibir Tienen una ley que sim, les tem uma obliga. lei que obriga tantos dias por ano ter que ter, mas mesmo assim os filmes que chegam, tem que se dizer isso, as películas que chegam às salas de cinema comercial brasileiras são as grandes produções, Claro. as que são coproduzidas por distribuidoras internacionais ou coproduzidas por grandes emissoras de televisão. Aí sim essas chegam à tela. A maioria das películas largometragem no Brasil não chegam às telas comerciais, elas chegam ao público através dos cineclubes, das cinematecas. ¿Y cómo se financian las películas nacionales? Por ejemplo, en tu caso que hiciste un largometraje hace poco sobre el cáncer, sí. ¿cómo lográs el financiamiento? Porque hacer una película implica a veces inversiones millonarias. Sim. Bom, eu fiz esse longa-metragem documentário, esse é uma exceção porque eu tive o patrocínio de uma universidade, porque era um documentário que tratava de um tema específico, ¿Cuál? câncer, né? Então se chama Câncer Sem Medo da Palavra, que foi exibido até no Festival de Oberá. Cáncer sin miedo a la Da palabra. palavra, sim. Qué bueno. Sim, porque há um preconceito muito grande. As pessoas que fazem tratamento ou que recebem a notícia, há um preconceito muito grande com a própria palavra, né? Para além da doença, as pessoas não dizem a palavra câncer, elas dizem aquela doença, às vezes elas dizem o tumor, mas elas não dizem a palavra câncer. Então, bueno, o documentário trata disso. Nada comercial tu propuesta entonces. Sim, totalmente não comercial, é uma questão ideológica mesmo, Claro. do posicionamento de vida. Mas em 99% das películas brasileiras são financiadas pelo Estado, sim, através de editais. Os prêmios do Estado é que financiam, e defendo isso porque acho que para tentarmos exatamente combater esta massificação do cinema norte-americano entrando de uma forma voraz nas nossas salas de cinema, na televisão, tem que o Estado financiar a produção de cinema. Eu tenho um exemplo muito interessante. Há 3 anos eu estou diretor do Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, né? E nós fizemos há 2 anos um edital de finalização de longas-metragens, né? Com esse edital nós conseguimos finalizar 10 longas-metragens, né?
legendados, subtitulados em espanhol e inglês no mínimo. E a contrapartida desses diretores para com o Estado era inscrever em pelo menos 5 festivais nacionais e em pelo menos 5 festivais internacionais de 5 países diferentes. Então, de uma hora para outra, o Estado conseguiu colocar no mercado 10 longas-metragens. E aí, no ano de 2012, no ano passado, aconteceu um recorde, que o Rio Grande do Sul lançou no mesmo ano 12 largos, né? Que isso para uma província, para um estado, é um número muito forte, sim. Mas financiado, todos eles são financiados por diferentes editais nacionais ou então provinciais, mas tem que ser, no caso... Las empresas prácticamente entonces no apoyan. Si uno quiere hacer un largo... As empresas apoiam, mas através de imposto, de dedução do imposto. Pero por uma questão obrigatória, não porque eles realmente... É muito difícil uma empresa aportar diretamente um patrocínio. Ela coloca pela lei, que no Brasil há uma lei muito forte, que é a Lei Rouanet, que essa lei ela faz com que a empresa possa doar parte do seu imposto de renda, que de total ela iria pagar o imposto de renda para o Estado, parte disso vai para a produção de cinema. Ahora, ¿cómo estás encontrando esta relación que se da entre Argentina y Brasil, donde se comparten experiencias, donde se ponen proyectos en común para salir adelante con todo lo que tenga que ver con lo audiovisual? Nós temos uma experiência muito boa, muito importante, que é o Fórum Entre Fronteiras, que é uma experiência radical de integração aqui com o NEA, com o Noroeste argentino, com o Nordeste argentino, com o Sul do Brasil e com o Paraguai. Né, que a gente conseguiu somar aí realizadores desses três locais e nos unimos e conseguimos lançar já 4 documentários num DVD chamado Parcerias, que fizeram uma trajetória muito interessante, mas acima de tudo a gente é um espaço de reflexão, de integração, é um espaço muito importante para isso, onde a gente pode colocar o que cada um pensa sobre a sua produção, discutir isso em grupo, ouvir o outro. Nós não temos uma diretoria, não há uma... É de forma horizontal que tudo é decidido. E além do mais, tem algo que nos aproxima muito nesse momento, Brasil e Argentina, que é a discussão das leis, né? A Argentina aprovou faz pouco tempo a nova lei dos meios, que é importantíssima, porque democratizou para as províncias a produção. No Brasil, nós aprovamos há pouco tempo também uma lei para a TV por assinatura, que obriga a ter uma cota de tela para conteúdo audiovisual brasileiro. Então, canais grandes, de grandes empresas, principalmente canais norte-americanos, são obrigados hoje, na lei, na TV por assinatura, a exibir longas brasileiros, a coproduzir minisséries com o Brasil. Né? Então, isso nos aproxima também, e muito, muito mesmo. Buenísimo. ¿Estás trabajando ahora en algún proyecto neste momento? Nesse momento eu estou finalizando um documentário sobre... Sou torcedor do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que é a equipe que torço no Brasil, e como o Grêmio está trocando o seu estádio, que se chama Estádio Olímpico, está indo para um outro estádio que é a Arena do Grêmio, então fizemos um documentário sobre a história do Estádio Olímpico, mas mais do que isso, um pequeno documentário sobre a hinchada de Grêmio, né? Y estamos finalizando ese documentario en ese momento. Muy bien. Bueno, Luis, la verdad que ha sido fantástico poder compartir esta charla contigo. Gracias por venir a visitarnos y bueno, por todo lo que estás haciendo. ¿Quién gana el Mundial 2014? Brasil. ¿Brasil? Sí. ¿La final contra quién juega? Preferencialmente con Argentina. Bueno, apostamos. Apostamos. Okay. Está bien. Luis Casol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta vez el asadito fue internacional. Nos visitó desde Santa María, Río Grande do Sul, de Brasil, Luis Casol, es cineasta. Ha sido un placer estar junto a ustedes. Nos encontramos en el próximo programa. Que la pasen muy bien.